Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 69. Bons estudos! Deus e o Diabo na Terra do Sol. Um filme do genial diretor baiano Glauber Rocha. Ele criou um personagem inspirado no beato Antônio Conselheiro que diz: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Antônio Conselheiro, uma figura histórica do Nordeste, inspirou também uma grande obra da literatura pré-modernista brasileira, Os Sertões, de Euclides da Cunha. E esse é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai saber mais sobre Os Sertões, uma das principais obras do pré-modernismo no Brasil. Vai ver como podemos distinguir os vários sentidos diferentes de uma palavra através do contexto em que ela é utilizada. E conferir como a mesma coisa dita na linguagem formal pode ser traduzida em linguagem informal. Nossa teleaula começa agora. Machado, o livro é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Engraçado se me perguntar. Tua tia Zulmira teve hoje de manhã aqui na biblioteca para tirar esse livro. Tá. Tchau. E eu acabei de ler esse livro. Por que será que tá todo mundo interessado nele? Ô tia, acabei de ligar na biblioteca perguntando desse livro. Mas parece que a senhora foi mais rápida, né? Como sempre, não é? Olha aqui, nós não estávamos falando outro dia do pré-modernismo na literatura brasileira? Então, eu peguei pra você dar uma olhada. Bom, parece que vai ser um dia cheio hoje, hein? Nós temos que continuar a história do Nock e do Euclides. Onde é que parou essa história mesmo? Você lembra? Nock e Euclides são dois agricultores que fazem parte de uma associação de microprodutores rurais. Eles se encontram todo dia para discutir a melhor forma de cuidar da lavoura e as decisões da associação. E aí, tia? Bem, acabou de ter uma reunião na Associação de Microprodutores Rurais. Uma reunião que deixou Nock e Euclides muito preocupados. Então, compadre, o que achou da reunião da associação? Fiquei preocupado. Você viu que tem gente querendo que todo mundo largue meia roça só pra plantar batata? Mas o povo tá doido, com tanta batata, tem pouco que vai rachar de gordo. Olha, isso é coisa da cabeça do Claudemir. Não é ele também que tá querendo que a gente use o milho pra fazer fubá e largue mão da granja? Esse Claudemir não sabe de nada. Não sabe nem que faz mar molhar planta com sol quente. Mas tem gente lá na associação que acredita nas ideias do Claudemir, nas ideias que ele planta. Todo dia ele se planta na porta só pra controlar quem entra e sai. Em compensação, não mandou fazer até agora a planta da granja. Diz que não teve tempo porque machucou a planta do pé. A planta. Tia, tem alguma coisa errada aqui. O que foi, criatura? Eles estão falando coisas diferentes usando a mesma palavra. Tá tudo certo, Machado. É que a palavra planta tem vários sentidos diferentes. Mas então como a gente sabe qual o sentido que está sendo usado? Pelo contexto em que a palavra aparece. Repara aí na nossa história. Planta pode significar vegetal. Esse Claudemir não sabe de nada. Não sabe nem que faz mal molhar a planta com sol quente. Ou disseminar. Mas tem gente que acredita nas ideias malucas que ele planta lá na associação. Ou se postar. Toda reunião ele se planta na porta só para controlar quem entra e sai. Ou ainda, representação gráfica. Em compensação, até hoje não mandou fazer a planta da granja. E pode significar a parte de baixo do pé. Ele disse que não teve tempo porque machucou a planta do pé. Esse Claudemir cada dia vem com uma. Agora anda repetindo por aí a profecia que o sertão vai virar mar. Senhor, dá licença, responde uma coisa pra mim. O senhor já ouviu falar naquela profecia que diz: o sertão vai virar mar? Já conheço. Já ouvi há muito tempo falar isso aí. Muitas vezes. O senhor sabe quem foi que profetizou que o sertão vai virar mar? Beato Antônio Conselheiro, da Guerra dos Canudos. A história dessa guerra inspirou uma das grandes obras da literatura do pré-modernismo, Os Sertões, de Euclides da Cunha.
Os Sertões têm uma das principais características do pré-modernismo, a denúncia dos problemas sociais e a ligação da obra literária com a realidade social, político-econômica do Brasil. No final do século XIX, o sertão nordestino era um exemplo de desigualdade, miséria e injustiça social. A fome e o desespero levou milhares de marginalizados a seguir um beato chamado Antônio Conselheiro e a construir uma comunidade em pleno sertão da Bahia, na fazenda de Canudos. Foi na época da proclamação da República. Conselheiro e sua gente começaram a incomodar o governo, que mandou soldados para destruir a comunidade. Durante mais de um ano, os seguidores de Conselheiro resistiram, até que em 5 de outubro de 1897, cercado por 5.000 soldados, o arraial caiu. As tropas do governo realizaram um verdadeiro massacre. Mataram todos os seguidores de Conselheiro e destruíram a cidade. Euclides da Cunha cobriu a guerra como jornalista e fez dela o tema central de Os Sertões. Veja como ele narrou o fim de Canudos. Canudos não se rendeu. Expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. 5.000 soldados contra os 4 últimos homens de Conselheiro, e Canudos caiu. E a literatura brasileira do começo do século estava muito interessada em mostrar essa realidade, não é, tia? É. A história desses sertanejos e a denúncia de seus problemas fazem parte do painel do Brasil que os pré-modernistas traçaram. Sabe que essa profecia do Conselheiro eu já ouvi em algum lugar? O sertão vai virar mar. E o mais incrível é que virou. Oh. É. Hoje a terra onde ficava o arraial de Canudos está embaixo da água do açude de Cocorobó. O sertão virou mar, como dizia a profecia. Olha, imagine se hoje a gente fosse depender de profecia. Tem que usar a técnica para plantar direito e cuidar melhor da terra. Por isso que a gente tem que ouvir os agrônomos, esse pessoal que estudou o melhor jeito de lidar com a terra. Você tá certo, compadre, mas é que às vezes eles falam difícil, né? Que nem aquele programa de rádio que traz todo dia um agrônomo para falar de plantio. Não é difícil, compadre Noca. É que às vezes eles falam nessa tal linguagem formal, mas com jeitinho a gente entende. Ah, não sei não. Olha que vai começar o programa do agrônomo. Pode deixar que eu traduzo tudo que ele disser para a linguagem informal do jeito que a gente fala. Bom dia, caros ouvintes. É necessário encontrar um meio para aumentar o rendimento da lavoura sem aumentar os custos de produção. Ele disse que a gente tem que dar um jeito da lavoura render mais sem precisar gastar mais dinheiro por causa disso. Para reduzir os gastos com inseticida, convém contratar um profissional para análise das amostras de frutas antes de utilizar produtos químicos. Ele está dizendo que a gente pode economizar no inseticida se a gente tiver alguém que examine as frutas antes para saber que praga elas têm. Ah, agora eu acho que eu entendi tudo, compadre. Eu vou até anotar para não esquecer. E já que eu vou anotar também, eu vou usar os verbos do tempo simples. Em geral, quando a gente escreve, usa as formas simples dos verbos. E quando fala, usa mais os tempos compostos, as locuções verbais. A gente já viu isso na teleaula passada. Não. Minha memória não está boa. Opa. Deixa eu ver se o Euclides da Cunha me ajuda a recordar essa história do uso dos verbos na linguagem escrita e falada. Boa, tia. Já que o Euclides da Cunha escrevia tão bem, ele devia usar mais as formas simples. Aí a gente traduz usando os tempos compostos e as locuções verbais do nosso dia a dia. Vamos lá. Forremo-nos à tarefa. Vamos nos forrar a tarefa. De descrever os últimos momentos de Canudos. De ter que descrever os últimos momentos de Canudos. Refrescou a memória, tia? Mas eu acho bom revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que Os Sertões, de Euclides da Cunha, descreve a Guerra de Canudos, uma revolta liderada pelo beato Antônio Conselheiro no interior da Bahia, no fim do século XIX. E viu que esta denúncia de problemas sociais é uma das características da literatura pré-modernista. Aprendeu como podemos distinguir os diferentes sentidos da mesma palavra através do contexto em que ela é empregada. E viu que podemos dizer a mesma coisa em linguagem formal ou informal.
Também conferiu que geralmente utilizamos o verbo no tempo simples ao escrever e no tempo composto ao falar. Hoje você também acompanhou a continuação da história do Noca e do Euclides. O final dessa história você vai ver na próxima teleaula. Até lá!